Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28. E hoje eu quero concluir com vocês a mensagem que nós começamos no domingo próximo passado. E nós nos propusemos a pensar nesse texto, Atos 27 e 28, sobre o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas, quando nós estamos enfrentando ventos contrários. Eu pensei em falar com os irmãos sobre o tema ventos contrários, mas eu pensei que estaria incompleto, porque nós que estamos em Cristo Jesus e temos caminhado pela fé, nós não passamos ou não enfrentamos os ventos contrários sozinhos. O poder de Deus se manifesta de uma forma especial na nossa vida. Domingo próximo passado, eu comecei a nossa reflexão fazendo menção a um texto, talvez um dos textos mais importantes para a vida da igreja, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Estão lembrados? E recebereis poder ao descer sobre vós e então sereis Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os... E eu disse para os irmãos que se nós quisermos e precisamos avaliar a nossa vida cristã, e o apóstolo Paulo fala sobre confirmar a fé, se nós precisamos e se nós quisermos, você precisa começar por aí. A gente fala muito em cristianismo, em igreja evangélica, o que é, de fato, vida cristã. Há muita confusão nesse sentido nos nossos dias. O que é realmente ser cristão? Parece que nós estamos retrocedendo em alguns aspectos, porque houve uma época da história da igreja em que tudo que se escrevia teologicamente era no sentido de ajudar os cristãos a entenderem o que é, de fato, ser cristão conforme a palavra. Então, houve uma época da igreja que foi muito pródiga em produzir material no sentido de ajudar os conversos a entender o que é seguir a Jesus, o que é vida cristã. Eu tenho um livreto do Dr. Mark Lloyd Jones em casa, muito antigo, e o tema era exatamente isto. Eu estava pensando sobre isso, que naquela época, ele, um dos escritores mais conhecidos, escreveu sobre isso para orientar a igreja. Parece que nós estamos voltando a esse tempo. E eu acho que você, quando ouve essas notícias por aí, inclusive algumas de escândalo, envolvendo pessoas que se dizem cristãos, que levam o nome de evangélicos, você com certeza pensa assim, será que é crente mesmo? Será que é evangélico mesmo? Será que é cristão mesmo? A gente pensa assim, será que tal e tal comportamento é realmente comportamento de um cristão? Então, vez por outra, a gente precisa relembrar sobre alguns aspectos básicos de vida cristã. Então, eu propus para você, na nossa introdução, que se você quiser começar, você comece por aí, Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder de Deus para que você seja testemunha de Jesus em todos os lugares que você vá. Meu amado, nós não precisamos de mais nada. A palavra de Deus traz inúmeros ensinos para nos orientar. Mas nós nem precisaríamos, só Atos 1:8 seria suficiente. Então agora, não sei o momento que você vive, mas eu tenho absoluta certeza que se você está em Cristo, o poder de Deus está sobre sua vida.
Não importa o que você esteja passando, o tamanho do desafio e do problema, se você está em Cristo, a palavra de Deus diz que você já recebeu o poder, que é a presença do Espírito Santo. Paulo explica melhor isso quando ele fala que nós somos habitados pelo próprio Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E então, a partir daí, meu amado irmão, nós podemos pensar sobre todos os aspectos da vida cristã. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e 27 e 28, narra uma viagem do apóstolo Paulo. Ele está já no término da sua vida, do seu ministério. Ele está indo de uma cidade chamada Cesareia para Roma. Em Roma ele vai ser julgado e morto. E vai morrer ali em Roma. E Paulo, então, faz essa viagem. O texto diz que ele embarcou num navio, capítulo 27, versículo 2. E à medida que você vai lendo essa história, que nós lemos quase toda no domingo próximo passado, eu vou mencionar alguns versículos, você vai me acompanhando. Capítulo 27, versículo 2, diz que ele embarcou no navio. O versículo 7 diz que esse navio navegava vagarosamente. E houve um momento que ele não pôde prosseguir, versículo 7 ainda, por causa do vento contrário. O versículo 8 diz que ele, apesar do vento contrário, continuou navegando com dificuldade. E o versículo 8 diz, penosamente. Versículo 9 diz que a viagem se tornou perigosa. Já passado muito tempo de navegação penosa, a viagem tornou-se perigosa. Então eu estabeleci com os irmãos uma comparação com a nossa vida. Nós embarcamos num navio. Embarcamos no navio quando começamos a vida cristã, embarcamos no navio quando começamos um projeto, embarcamos no navio quando intentamos alguma coisa na nossa vida, quem sabe abrir um comércio, abrir uma empresa, quem sabe entrar na faculdade, começar uma nova etapa da vida. Enfim, você pode estabelecer uma comparação com o início de algum projeto na sua vida, seja pequeno, seja grande, não importa. Você casou-se, você embarcou num navio. Alguns digam assim, embarcou numa canoa furada. Não é não. Embarcou no navio. A caminhada nossa, muitas vezes, ela não é muito fácil. Ela se assemelha exatamente ao que aconteceu com Paulo. Ela se torna penosa, ela se torna perigosa. E nós somos ameaçados por ventos contrários. No meio dessa viagem, a Bíblia diz, no versículo 14, que um tufão de vento, ou seja, os ventos contrários tornaram-se ainda mais fortes e se transformaram num tufão de vento chamado Euroaquilão. A Euroaquilão é para fazer referência ao fato de que esse tufão, a origem dele, estava no fato de que duas correntes contrárias se cruzaram. Então, elas formavam o Euroaquilão. E, às vezes, na nossa vida é assim. Parece que nós estamos enfrentando um temporal, um tufão, um Euroaquilão. Os ventos estão contrários, as correntes estão contrárias. E a nossa navegação vai se tornando perigosa. Isso é a realidade da nossa vida, retratada aqui a partir dessa comparação. Nós que já vamos vivendo aí um pouco mais, temos muitas histórias para contar de vitórias,
mas temos também muitos momentos difíceis para contar. Em que você poderia dizer, pastor, eu vivi um tempo assim, em que os ventos eram contrários. Talvez você me ouvindo esteja dizendo assim, pastor, eu estou vivendo um tempo assim, já há algum tempo eu estou vivendo assim. Parece que as coisas não dão certo. Eu me casei, cheio de sonhos, no início foi tudo bem, mas a navegação foi se tornando penosa, agora a navegação está perigosa e parece que a embarcação não vai chegar lá. O sentimento que eu tenho. A relação está tumultuada, está complicada. E eu estou vendo os meus sonhos, os sonhos da minha esposa irem por água abaixo. Talvez você tenha, então, começado um negócio, seja uma empresa, um comércio, investido todos os seus recursos. No começo foi tudo bem, mas agora as mudanças econômicas, a crise econômica afetaram você de uma forma que a navegação se tornou perigosa. E você está vivendo um momento em que os ventos são contrários. Às vezes, querido irmão, esses ventos contrários, eles acontecem apenas na nossa vida, na nossa embarcação. Ninguém mais sabe. É um tufão dentro de nós. Um tufão de sentimentos que dão indícios de que a coisa está realmente complicada. Você veio aqui, se arrumou, e a gente olha para você e pensa assim, está tudo certinho com ele. Mas não está, não. Se você pudesse abrir o seu coração, você ia dizer, ó, minha vida está uma bagunça, está complicado. Essa é uma realidade que todos nós, eventualmente, podemos enfrentar. A questão que se coloca para nós e que nós precisamos pensar é como que eu vou, pastor, navegar ou continuar navegando nesses ventos contrários. Porque eu e você não temos a opção de pular fora do barco. Amém? Olha lá. Nós não temos a opção de pular fora do barco, amado. E essa é uma das coisas que me chama a atenção nesse texto aqui, é que em nenhum momento o apóstolo Paulo fala em pular fora do barco. Nenhum momento ele dá esse indício. Porque quando os ventos sopram contrários, logo esse é o sentimento que vem no nosso coração. Vou pular fora desse barco, vou pular fora desse casamento, vou pular fora, vou sair, vou abandonar o barco. Eu conversei com um casal que estava passando uma crise muito grande, e pastor, nós estamos pensando em separar mesmo. Porque não tem nada bom. E eu falei assim, não, acho que vocês estão enganados, tem coisa boa. E os meninos? Ah, bem, os meninos. Eu falei, pois é, eles estão no barco. E vocês vão pular fora do barco e deixar os meninos à deriva? É isso mesmo que vocês estão pensando em fazer? Deixar a família à deriva, pular fora do barco? Porque os dois não estão se entendendo? Então, vamos pular fora do barco, salve-se quem puder. Quando eu leio esse texto e quando eu penso na vida cristã, eu sou convencido cada vez mais, querido, que viver em Cristo é nunca desistir. Os heróis da fé, aqueles que são modelo de fé para nós, registrados na Bíblia, são aqueles que nunca desistiram. Os ventos sopravam contrários na vida deles, mas nenhum deles pulou fora do barco. Pularam fora do barco. Navegavam contra os ventos contrários, sofriam, mas não pulavam fora do barco. Eu não aprendi assim, graças a Deus, pelo caráter e educação que eu recebi dos meus pais. Porque eu aprendi que não se pula fora do barco. Meu primeiro pastorado, eu enfrentei uma crise
que nunca houve em nenhuma igreja presbiteriana. Você pode falar assim, não, pastor, o senhor está aumentando um pouco. Não, meu amado. Se eu tivesse a oportunidade de contar para você, você ia arrepiar todos os cabelos. Falar, nossa, misericórdia. Alguns aqui eu já sentei e contei. E eu conversava com os colegas e o que eu ouvia deles é assim, pula fora. Você está começando agora a sua vida, pula fora. E eu pensava, passava assim na minha memória, as pessoas que poderiam, quem sabe, dar uma palavra de conforto, de ajuda, de ânimo. E quando eu recorria a eles, o que eu ouvia era essa. A coisa mais sensata é você pular fora. Mas quanto mais me falavam isso, mais eu me convenci que eu tinha que ficar dentro do barco. E vou deixar os outros à deriva, se virando sozinhos? Graças a Deus por isso. Louve a Deus. Louve a Deus. Porque Deus não permitiu você desistir e pular fora do barco. Isso não está como opção para você. Amém? Pastor, o casamento está complicadinho, tá? Beleza. Vamos cuidar dele, vamos tratar, vamos investir. Vamos aprender a navegar nos ventos contrários, mas para com essa conversa de pular fora. Parece que a nossa geração, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas parece que nós temos uma geração assim, né? Qualquer coisa pula fora do casamento, pula fora de igreja, a igreja não está boa, pula fora, a igreja entrou em crise, vai pulando fora. A era dos relacionamentos superficiais. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui? Há algumas coisas nesse texto aqui maravilhosas. Primeiro delas, que eu disse rapidamente, vou repetir, é que o nosso mundo, a nossa existência, a nossa vida, em qualquer dimensão, qualquer área, ela sempre terá, ou o nosso mundo sempre será, povoado por 4 tipos de pessoas. Os que tomam decisões baseadas na sua própria capacidade, os que são conduzidos pela opinião dos outros, aqueles que estão completamente perdidos e que não sabem para onde estão indo, e aqueles que buscam a direção de Deus para suas decisões e se submetem a elas. O meu mundo e o seu mundo sempre será povoado por esse tipo de pessoa. Nós somos tremendamente afetados pelas pessoas ao nosso redor, porque a nossa vida é relacionamento. Ninguém existe, ninguém vive sozinho. E quando você enfrenta dificuldades e enfrenta ou passa por ventos contrários, você vai encontrar basicamente esses 4 tipos de pessoas no seu mundo exercendo influência. Aqueles que vão dizer para você, olha, a solução para o seu problema é esse, baseado no que a ciência diz, baseado no entendimento, baseado na minha capacidade de análise, essa é a solução. Foi o que aconteceu naquele navio. O apóstolo Paulo se levantou e disse assim, olha, queridos, Deus disse a mim que essa navegação, essa viagem será perigosa e pode custar a nossa vida. Deus disse, e o piloto, o comandante do navio, simplesmente não deu ouvidos a ele, porque na visão humana dele, de acordo com os recursos dele, ele poderia resolver o problema. Então, havia no barco de Paulo aqueles que tomavam decisões baseadas na sua própria capacidade. Haviam aqueles que foram conduzidos pela opinião dos outros, como a maioria dos tripulantes daquela embarcação, 276 pessoas. Eram conduzidos pela opinião dos outros. O comandante falou que ia viajar, que a embarcação iria sair, que eles iriam concluir a viagem, então eles entraram. Ninguém pediu para descer do barco.
Nenhum dos 276 ouviu Paulo e disse assim, olha, capitão, o senhor pode até ir, mas eu não vou, eu vou sair do barco. Porque Deus está dizendo na boca desse homem aí que é para a gente não navegar. E aqueles que estão perdidos. Com certeza também nos 276 tinham alguns que falavam assim, ó, se for para cima, se for para baixo, qualquer lugar, vamos embora. Não pensou, não raciocinou, é simplesmente conduzido. Existe esse tipo de pessoa que vivem ao léu das suas necessidades, ao léu da sua própria sorte. E existem aqueles que buscam orientação de Deus para as suas decisões e se submetem a elas. E você faz parte desse grupo, amém? Você faz parte do grupo daqueles que já entenderam que ser cristão é a gente navegar segundo a direção soberana de Deus. Que é básico isso na vida cristã. Que existe um comandante acima do comandante da nossa embarcação, que somos nós mesmos, o nosso Pai do céu. E é Ele quem é o Senhor dos mares, o Senhor dos ventos, o Rei dos reinos. É Ele que sabe, Ele que dirige, Ele que governa todas as coisas. Todas as coisas. Se o vento soprou o contrário, está debaixo do domínio dele. Se soprou favorável, está debaixo do domínio dele. Não ouvir a indicação divina através de Paulo foi a pior decisão que o comandante poderia ter tomado. As nossas escolhas vão determinar e muito como vai ser a nossa viagem. Porque muitos de nós estamos enfrentando ventos contrários porque não obedecemos à direção de Deus, nunca buscamos a direção de Deus. Você pode me perguntar, pastor, quando que os ventos vêm contrários? Quando nós deliberadamente desobedecemos a Deus. Foi o caso do capitão. Deliberadamente ele resolveu não ouvir a Deus. E foi. Por que os ventos sopram contrários? Porque Deus, muitas vezes, quer tratar conosco, tratar as nossas resistências, derrubar as fortalezas que muitas vezes vão se formando ao redor de nós. É uma palavra de discernimento para você, para mim, para todos nós, que estamos vivendo ventos contrários. A gente precisa um momento parar e pensar, por quê? O que está acontecendo comigo? Qual a razão disso? Por que as coisas estão dando tudo errado? Será que houve um momento no processo, e nós aprendemos isso no nosso retiro, né, Josafá? Que Deus dá mais valor ao processo do que ao resultado? Eu estava prestando atenção na mensagem. Com frio, com sono, mas estava lá. Deus dá mais atenção aos processos do que ao resultado. Então, no processo, talvez, num determinado momento, você saiu da vontade de Deus. Começou bem a viagem, mas num determinado momento você deixou de ouvir a voz de Deus. Quem sabe as coisas estavam dando tudo certo para você e você foi se acomodando e relaxando. E aí veio uma desobediência que você julgou pequena, insignificante, veio outra desobediência, você foi julgando pequenas, insignificantes, e isso criou ao seu redor, ao redor da sua mente, uma fortaleza espiritual. Você sabia que isso existe na nossa vida? Fortalezas espirituais é quando nós nos tornamos muito, mas muito, hiper resistentes à voz de Deus. E por mais que Deus fale, a gente permanece insensível. Há uma fortaleza.
ao redor. Porque foi vindo aos poucos esse endurecimento espiritual. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na nossa vida cristã com as concessões que nós fazemos. Um abismo chama outro abismo. Por que vem ventos contrários? Porque Deus quer tratar conosco para nós fazermos os reajustes, mudar o curso da viagem. Deus quer tratar conosco que Ele permite que os ventos soprem contrários para nós pararmos um pouquinho e pensarmos, opa, eu estou navegando errado. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer ajustes naquilo. Então, muitas vezes a tempestade vem na nossa vida porque Deus quer tratar conosco. Porque Deus quer nos conduzir ao relacionamento de maior intimidade. De fato, esse é um recurso que a palavra de Deus nos mostra que Deus usou tantas vezes e ainda usa. As tempestades nos aproximam de Deus. As tempestades, os ventos contrários, nos colocam de joelhos, quebrantam a nossa vida, nos levam a orar mais, nos levam a ficar mais sensíveis. As tempestades quebrantam o nosso orgulho, quebrantam a nossa vaidade. Por que Deus permite tempestades na nossa vida? Por que Deus está permitindo? Porque talvez Deus queira usar o seu testemunho para salvar a vida de muitos e para glorificar o nome dele na sua vida. Essa é uma oportunidade maravilhosa que Deus concede a nós, de nós testemunharmos acerca de Jesus, quando nós estamos no meio das tempestades. Não há uma oportunidade tão rica quanto essa. Os ventos sopram contrários. E as pessoas começam a tomar as suas atitudes, as suas medidas, começam a falar, mas no meio daquela tempestade é um servo de Deus, temente a Deus, com quem Deus tem um pacto, com quem Deus tem uma aliança. Alguém que entendeu que a vida dele é para testemunho. Então esse Deus conduz essa pessoa pelos mares, pelos ventos contrários, para que os outros ao redor possam observar que existe um Deus. E quem sabe muitos se salvam. Você sabe quantos se perderam nessa viagem de Paulo? Nenhuma. E sabe por quê, meu amado? Por causa de Paulo. Eu não tenho uma vez que eu medito nesse texto que eu não lembro do pastor Ricardo. Pastor Ricardo, quando se converteu, era aquele crente chato. Quem conviveu com ele sabe, era o crente mais chato. E a gente saía para viajar, e antes de viajar, ele começava a orar. E orar. E a gente queria conversar com ele, e ele estava orando. Eu falei, Ricardo, o que está acontecendo? Ele falou, não está acontecendo nada. Nós temos que orar para Deus abençoar, para guardar a viagem, para não acontecer nada. Eu falei, tá bom, mas você já orou, hein? Aí ele olhava para o ônibus assim e falava assim, esse mundo de incrédulo aí vai ser salvo por nossa causa. Vai chegar lá por nossa causa, Deus vai guardar nós. Está tudo na nossa, como ele não usava essa expressão, eu estou usando, está tudo na nossa aba, né? E a gente se divertia com isso. E é bom, né? O crente novo é maravilhoso. Essa fé infantil, sem malícia. Então essa turma foi salva porque havia um homem de Deus ali no meio. E Deus usou a vida de Paulo para testemunha. E todos eles se salvaram. Muitas vezes Deus precisa sacudir a nossa embarcação, porque nós entramos num processo de estagnação. Casamentos precisam enfrentar ventos contrários. Amém? Então, amém, xoxo, né? Eu também falaria um amém mais baixinho. Porque casamento, pastor, é coisa boa, precisa enfrentar problema.
semana passada, o Alisson falou assim, ora por mim. Eu falei, não, eu não posso orar muito por você, não. Ele falou, por que não, pastor? Eu falei, não, meu Deus, vai tirar os problemas tudo e você vai ficar um crente relaxado. E eu falei, não, pastor, não brinca com isso não, hein? Deixa Deus tirar os problemas. Eu falei, não, se tirar tudo, a gente fica relaxado, Alisson. E você é um evangelista, você precisa estar um cara ali firme na rocha, deixa um pouco de problema. Eu não acredito, pastor, que o senhor está falando nisso para mim. Deixa Deus tirar os problemas. Eu falei, mas eu deixo, mas Ele não vai tirar. Porque a gente precisa dos ventos contrários soprem na nossa vida, irmãos. Porque a gente facilmente entra na estagnação, no conformismo, no sono e no desânimo e no esfriamento espiritual. Alguém disse que a vida cristã não é um estacionamento. Jesus é o caminho e não o estacionamento. Interessante. Simples, mas verdade. A tempestade nos leva a examinar a nossa própria vida, os nossos valores, os nossos princípios e as nossas crenças. Na tempestade ou nos ventos contrários, Deus está nos falando, meu filho, é tempo de mudança. Meu filho, volta ao primeiro amor. Meu filho, saia do conformismo. É Deus não apenas falando, mas, na verdade, gritando com você. Você precisa se consagrar. Você precisa buscar mais a Deus. Os ventos contrários é Deus gritando. Na bonança, Deus fala. E na tempestade, Deus grita conosco, para que a gente fique mais atento. Agora, meu irmão, se você quiser gravar, escrever alguma coisa dessa mensagem, que seja isso. Meu querido irmão, de qualquer maneira, seja por qual motivo for a tempestade na sua vida, certifique-se e reafirme, Deus está no controle de minha vida e minha vida pertence a Deus. Ponto final. Essa é a primeira âncora que você precisa lançar no mar tempestuoso. Deus está no controle da minha vida e eu pertenço a Ele. Porque vai aparecer alguns que vai dizer assim, o teu Deus, onde está? Mas você é crente passando por isso? Você é crente passando problema financeiro e você ainda tem coragem de levar seu dízimo e a sua oferta? Você é um trouxa. Que negócio é esse? Que igreja é essa? Vai aparecer alguém falando isso para você. Você é um crente passando por problemas conjugais? Que negócio é esse? Então alguém vai questionar a sua fé e vai questionar o amor de Deus por você. Então é hora de você se certificar e reafirmar. Fale sozinho, fale cantando, fale para as outras pessoas, escreva isso no seu computador, escreva isso por onde você for. Deus está no controle da minha vida, a minha vida pertence a Deus, e ponto final. E se você quiser ir além, inclua as pessoas que você ama, porque elas também pertencem a Deus, não são propriedade nossa. Eu preciso fazer essa lição toda santa semana. Porque toda semana eu estou em crise, porque a filha mora longe. Então, toda semana eu estou preocupado. Então, eu preciso lembrar que a minha filha pertence a Deus, e não a mim. E é Deus que cuida da minha filha. E ela estará comigo e será minha filha enquanto Deus quiser. Que dura lição que eu preciso repetir para mim toda semana. No meio da tempestade, reafirme. Deus está no controle da minha vida pertence a Ele. Eu sirvo a esse Deus. E a segunda coisa que você precisa decidir fazer e parar de falar é que você vai abandonar o navio.
Essa é a segunda coisa importante. Para com esse negócio de falar que você vai abandonar o navio. É mais ou menos semelhante a um casal que eu estava me aconselhando, e a esposa ligou e falou, pastor, fulano está fora de casa. Eu falei, como assim? Eu falei, não, nós brigamos, ele saiu. Eu falei, para onde ele foi? Não sei, foi para um hotel, foi para a casa da mãe, e eu fui lá visitá-los, conversei com eles, e aí eles resolveram voltar, fizeram as pazes, passou um tempo, de novo. Pastor fulano saiu de novo. Eu falei, saiu para onde? Eu falei, não sei, foi para um hotel, foi para a casa da mãe dele, não sei onde ele está. Vocês brigamos muito. Quando deu a terceira vez, eu falei com ele, faz favor para mim, você pode brigar, mas não sai de sua casa mais não. Primeira coisa que você precisa parar de fazer, porque você vai voltar mesmo. Então, para com esse negócio de ficar saindo de casa, pulando fora do barco, rapaz. No máximo, você está autorizado a dormir no sofá. No máximo. Vocês estão pensando? Eu falei sério com ele. Eu falei, no máximo você vai dormir no sofá, mas você não vai sair de casa. Você pode me prometer isso? Porque você está abrindo uma brecha para Satanás na sua vida. Isso não é papel de homem. Eu vou sair, bate o pé e nunca sai. Deu vontade de falar para ele, sai de vez. Mas não fica fazendo esse papel. Eu não podia falar isso para ele. Isso não é conselho que se dá, mas eu fiquei indignado, fica ameaçando. Não saia da sua casa. A sua vida pertence a Deus, o seu casamento foi feito na presença de Deus, vocês se amam. Para com esse negócio de falar que vai pular fora do barco todas as vezes que vem uma tempestade, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Porque o que o diabo quer é isso. Aceite os ventos contrários como parte dos planos de Deus. Deus não comete erros. Amém? Deus não comete erros. E você, na hora dos ventos contrários, faz muito bem, vai fazer muito bem para a sua alma quando você se lembrar de uma série de homens de Deus e mulheres de Deus que passaram e passam por ventos contrários. A Bíblia tem uma série de testemunhos e você pode olhar para o lado na sua igreja que você vai encontrar um punhado de gente fiel a Deus que já passou por ventos contrários. Então, os ventos contrários fazem parte do plano de Deus para a minha vida. É uma boa oportunidade, quando os ventos sopram contrários, você se certificar de que os seus valores essenciais são realmente os valores da palavra de Deus. Ou seja, certifique-se, pense se você, ao longo da sua viagem, não trouxe para dentro do navio, da embarcação, certifique-se de que durante essa viagem você não trouxe para dentro do navio coisas desnecessárias. Quando a embarcação foi açoitada pelo tufão de vento, diz-nos o texto que eles começaram a se desfazer das coisas. Havia muita coisa naquele navio que não precisava, mas que só foi percebido na tempestade. Para chegar do outro lado, não precisava de tudo aquilo. Então, para que nós venhamos a sobreviver, vamos lançar fora o que nós não precisamos. Há coisas assim na nossa vida, que o apóstolo fala, provavelmente o apóstolo Paulo, né? Eu creio que foi o autor de Hebreus, ele diz, desembaraçando das coisas e do peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Preciso desembaraçar, deixar para trás algumas coisas que não são tão essenciais, tão importantes para a nossa vida. Foi isso que aconteceu.
Nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui que nós podemos fazer diferença na hora dos ventos contrários e dar um testemunho acerca da presença de Deus, de que Deus pode na nossa vida. Quando eles estavam tentando se virar para enfrentar a tempestade, sabe onde o apóstolo Paulo estava? Orando. Essa é uma virtude, uma atividade que nós precisamos resgatar na nossa vida. A oração. O apóstolo Paulo estava orando, com certeza, pedindo a direção de Deus. E quando Deus falou com Paulo, Paulo se levantou e ministrou na vida deles. Paulo, colocando-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Agora presta atenção, porque esta mesma noite, um anjo